nessa noite? Quem está com a Bíblia aí? João capítulo 10, versículo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Amém? Amém, irmãos? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou em abundância. Jesus veio para que possamos ter vida e tenham vida plena. Feche os teus olhos, por favor. Vamos pedir para Deus continuar falando conosco. Senhor, esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Nós precisamos do Senhor. Precisamos da Tua palavra. Precisamos da Tua direção em nossas vidas. Entendemos e aprendemos a cada dia que longe do Senhor estamos perdidos, mas perto do Senhor temos refúgio, temos abrigo, temos conforto, temos direção. E a Tua palavra, como ela mesmo diz, é lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina o nosso caminho. Que a Tua palavra venha sobre nós e nos abençoe. Senhor, me ajude. Sou apenas Teu servo, um instrumento, me entregando em Tuas mãos, em total dependência de Ti. Que mais uma vez eu possa ser usado aqui para trazer a Tua palavra. Palavra que o Senhor trouxe a mim e está me tratando, e eu Te peço que assim seja também com cada um dos meus irmãos de fé nessa noite. Que caia por terra toda distração, preocupação, tudo o que tentar desviar o pensamento dos Teus filhos. Que o Espírito Santo venha e toque em nossos corações, que sejamos todos aqui abençoados de uma forma especial e poderosa, e que somente o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Amém. Diga amém também e diga graças a Deus. Podem sentar-se, amados. Quantos aqui já ouviram essa passagem? Só todo mundo, né? Senão a maioria. E foi exatamente a partir desse texto tão conhecido que o Senhor, Ele tem tratado comigo. Nessa passagem, Jesus ele deixa muito claro um dos atributos e uma das coisas que compõem a missão dele nessa terra. Primeiro, ele veio para nos salvar. Amém, amados? Veio salvar. Veio para salvar, para perdoar os nossos pecados. E dentro também desse contexto, onde ele usa essa analogia, falando sobre as características de um ladrão, que vem para quê mesmo, ladrão? É uma analogia que às vezes é associada ao diabo também, mas aqui nesse contexto ele faz um contraponto com isso. Enquanto o ladrão vem roubar, vem matar e vem destruir, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, em plenitude. O que isso significa? O que é essa abundância? O que é essa plenitude? Irmãos, às vezes a gente ouve umas mensagens por aí, aleatórias, que associa isso só à questão material e financeira. Quem já ouviu nesse contexto essa palavra? Né? Parece que é só isso, como se
Jesus fosse uma instituição financeira. Não é só isso. Vida plena é não só isso, mas o suprimento de cada área de necessidade da nossa vida. Plenitude é algo que é inteiro. Aquilo que é pleno, ele é completo. Ou seja, ele também vem para nos trazer saúde, para nos trazer paz, para nos trazer alegria, satisfação, vida plena. Quem tem e vive em plenitude, simplesmente tem todas as suas necessidades supridas. Diga glória a Deus por isso, né? E ele está dizendo que isso acontece, em tese, com aqueles que vão até ele, com aqueles que o procuram, com aqueles que demonstram um interesse de dizer: eu vou buscar o Senhor, eu quero Jesus na minha vida, porque ele diz que ele veio para que eu tenha uma vida e uma vida plena. Amém? Quem aqui está procurando Jesus? Eu estou. Amém? Todos nós. Veja, aí vem a reflexão, sabe? Diante dessa palavra, será que estamos realmente tendo isso? Será que realmente está todo mundo nessa plenitude aí? Porque eu vou pensar: Senhor, eu vou até o Senhor e eu quero plenitude na minha vida. Mas será que a gente está tendo uma vida plena? Será que essa palavra de vida em abundância, ela está se cumprindo na vida da gente? Quem está me entendendo isso? Quem está entendendo essa palavra? Porque, veja, só para dar um reforcinho, se eu estou de fato indo a Cristo e me entregando a Cristo, Ele veio para me dar vida em abundância. Mas se eu não estou tendo essa abundância, o que será que está acontecendo? Eu falei hoje pela manhã, e é uma questão da gente observar. A vida, ela é feita de processos. Tudo obedece a um processo. As coisas simplesmente não acontecem. O ser humano, ele já nasce grande? Nasce pequeno. Existe um processo, né, de crescimento, amadurecimento, e ele vai passando por várias fases até se tornar um homem, uma mulher. Assim é com o ser humano, assim é com a natureza e assim é a vida. Eu estou aqui, você está aqui hoje, e até o dia de hoje, até essa hora, pode ter certeza, eu e você, ao longo dessa nossa caminhada chamada vida, a gente já passou por um bocado de coisa. Quem está comigo? Não é? E quando eu entendo isso, olha o que a palavra de Deus fala a respeito de processo. Quando Tiago, o irmão de Jesus, lá na carta dele, Tiago capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé, produz deixa eu seguir aqui, perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Dinha, então Deus está dizendo aqui o seguinte: cadê Dinha? Dinha subiu, não foi? Está aí, Dinha. Que ele não pode faltar nada na vida da gente. Não pode estar faltando nada, nem para mim, nem para você. Nesse processo que Deus quer trabalhar pela prova da nossa fé, que vai produzir uma perseverança para que a gente seja íntegro, inteiro. Aí Deus, sabe, me levando mais profundo nisso aqui. Espera aí.
mas eu não estou vivendo isso. De repente, o convite é esse. Será que não está faltando alguma coisa? Não da parte de Deus. Quem crê e entende que Deus já fez tudo? Deus já fez tudo. Deus, ele é perfeito. A obra do Senhor já está completa. Ele trabalha na nossa vida. Então, se para Deus não falta nada, de repente, será que não está faltando algo na minha vida para que essa plenitude de fato aconteça? Essa é a proposta, irmãos. Nos levar a pensar sobre isso. Porque, escute, o grande problema de muitas pessoas que não conseguem vivenciar o que Deus tem para elas, é elas acharem que não está faltando nada. Elas acharem que a vida está assim, sabe, Gardena? Não, minha vida está uma maravilha. Já começa com eu de português. Maravilha. Está faltando gramática. Quem está entendendo isso? Será que não está faltando? Se eu acho que não está faltando nada, então eu não sei nem o que é que eu estou fazendo aqui, pastor, nessa noite. Está tudo bem na minha vida, está tudo certo. Lá em casa está uma maravilha, ninguém reclama de nada. Meu casamento está supimpa. Eita, essa foi antiga. Né? Meu casamento está massa. Os meus filhos estão... Será, irmãos? Veja, a gente pode começar... Quem tem coragem aqui? Só uns 4. É mole? Gente, quem tem coragem aqui? Chegou mais. Amém. Pronto. Quem tem coragem? A gente vai fazer um autoexame então. Olha um exemplo aqui que acontece lá em Ageu, capítulo 1, versículo 5. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito mais colhido. Cadê o povo para me ajudar? Tem plantado muito mais colhido. Vocês comem, mas não se... Bebem, mas não se... Vestem, mas não se... Aquele que recebe o salário, recebe para colocar numa bolsa. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Pastor, qual é o contexto dessa passagem aqui? É uma reflexão. Deus está levando o povo assim: pessoal, veja aonde suas decisões, veja como é que está a vida de vocês e o que vocês estão fazendo ou deixando de fazer está levando vocês. O que aconteceu? O povo tinha saído do cativeiro da Babilônia e voltado para Jerusalém. O que foi que aconteceu? Jerusalém estava completamente destruída. E qual foi? Todo mundo saiu, vamos dizer assim, voltou do cativeiro. Muitos têm os seus recursos. E o que foi que eles foram fazer? Eles foram construir e reformar as casas dele. Sabe? Botar portão eletrônico, comprar porcelanato, comprar uma louça boa lá no Ferreira Costa. Estava todo mundo reformando suas casas. Estava todo mundo ali, sabe? Bora fazer, bora fazer. E aí o que é que acontece? Mesmo com isso, não iam para frente. Por quê? O templo do Senhor estava destruído e ninguém se preocupou. Rapaz, o templo está lá arrebentado. Olha. E o Senhor: vejam o que vocês estão fazendo. Vejam onde os seus caminhos estão levando vocês. Vocês não conseguem se satisfazer, porque faltou para vocês o entendimento que foi base lá do início. Qual é o primeiro mandamento, gente? Nesse caso, o amar a Deus sobre todas as coisas ficou de lado e todo mundo foi se preocupar em reformar a sua casa. Para nós, quando a gente para e pensa: Senhor, será que eu estou deixando de fazer alguma coisa? Porque de repente os corajosos estão pensando assim: pastor, pensando bem, tem uma determinada área da minha vida que não está indo para frente. Tem coisas que eu tento, que eu procuro fazer, mas não dá. É isso que o Senhor quer nos levar a fazer. Quem sabia muito bem disso era Davi. Lá no Salmo 139, versículo 23 e 24, ele diz assim:
sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Olha que coisa linda isso aqui. Davi, Ítalo, ele estava inquieto. Rapaz, parece que está faltando alguma coisa. Tem situação, eu não estou bem, a minha vida, eu estou sentindo que está alguma coisa. Senhor, aí ele vem, sonda-me. Veja como é que está meu coração. E se tiver algo que incomode o Senhor, me mostra. Ei, Deus mostra. Deus fala. O que Ele quer, escute, voltando lá para o início. O ladrão vem roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que você tenha vida e vida plena. Vida em abundância. Não esquece disso. Está dentro do pacote da missão de Jesus, essa vida. E se não estou experimentando isso de alguma maneira, será que não está na hora de eu abrir meu coração que nem Davi e ouvir o povo de Deus como lá em Ageu e dizer assim, deixa eu dar uma olhada para a minha vida, será que não está faltando alguma coisa? O que será que está faltando? Não sou eu que vou dizer, não. Deus fala. Deus fala, sabe por quê? Porque Deus nos ama. Pense numa pessoa amada pelo Senhor. Você, olha aí para o teu lado, essa pessoa aí. Pense como essa pessoa é amada pelo Senhor. Pense. Diga assim, pode dizer, somos amados por Jesus. Olha. Jesus te ama, irmão. Eita glória. Jesus te ama. Eita glória. Quem é amado por Jesus aí, bata umas palmas para Ele, né? Glória. Jesus nos ama tanto, tanto, que esse amor leva Ele a tratar com a nossa vida e a observar a nossa vida e identificar na nossa vida o que falta. Marcos capítulo 10, versículo 17 em diante. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Jesus respondeu: ninguém é bom exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele, olhou como, irmãos? Olhou como? Diga assim, Jesus, Ele sempre olha para mim com amor. Viu? Quando Jesus olha, não olha com um olhar de condenação. Ele não olha com um olhar de julgamento. Ele olha com amor. Amém? Olhou com amor e disse. Disse o que, irmãos? Foi o que ele disse? Falta uma coisa a você. Olha. Falta uma coisa a você. E no caso dele o que foi? Vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Rapaz, essa passagem me pega aqui, viu? Veja, com amor Jesus olhou para ele. Ele estava inquieto. Missionário Wellington, algumas passagens diz que esse jovem era um homem rico. Mas veja, o fato
dele procurar Cristo demonstrava que, apesar da riqueza, ele não era uma pessoa que tinha certeza de sua salvação, nem estava bem. Tanto que ele vai lá para Jesus perguntar o que? Mestre, né, Ítalo, o que é que eu preciso para herdar a vida eterna? Porque de alguma maneira ele percebia que aquilo ali que ele tinha não era o suficiente para de fato preencher sua vida. Jesus o testa. Primeiro você conhece os mandamentos. Eu sei que você conhece da palavra. Faça aí os mandamentos. E a princípio ele disse: tudo isso eu faço desde quando eu era adolescente. Igual ali Brunieri, o pessoal que está ali orando por mim, né? Na hora do culto. Desde a minha adolescência eu faço isso. Mas Jesus, quando olha com amor, e quem olha com amor fala não o que a gente quer ouvir, fala o que a gente precisa. E ele diz: está faltando uma coisa para você, meu filho. Pegue o que você tiver aí, venda, dê os pobres e depois venha me seguir. Aí não. Aí ele se abateu. Aí ele se afastou, triste, porque ele tinha muita riqueza. Escute aqui. O problema, escute só, não é a gente ser rico não, é que Deus te enriqueça, viu? Quem quer ficar rico aqui? Amém? A gente só não pode deixar que a riqueza tome o lugar de Jesus na nossa vida. Que é exatamente o que aconteceu com esse jovem. Para ele ser pleno, faltava ele desapegar do material e de fato se aproximar do Senhor. O que eu aprendo aqui é que o amor que Jesus tem por mim vai fazer com que Ele sempre mostre o que eu preciso fazer. E eu só vou obedecê-lo se eu de fato amar a Ele e confiar nele. Se eu não amá-lo, se eu não confiá-lo, eu não vou fazer o que Ele está mandando eu fazer. E aí a minha vida vai ficar faltando o principal. Quem está me entendendo? Nesse caso aqui, o que é que esse rapaz precisava? Ele precisava se desapegar do material. Mas o que de repente pode estar faltando na minha vida, na sua? Será que não está faltando um pouco de sabedoria? Será que não está faltando um pouco de humildade para que Deus trabalhe mesmo no coração da gente? Será que não está faltando que a gente de fato tenha atitudes de arrependimento? Será que não está faltando a gente parar de pecar com certas coisas que a gente vive escondendo do Senhor? Só que isso não é, escute, nós temos uma ilusão, nada fica oculto aos olhos de Deus. Ele vê. Será que não está faltando uma atitude de arrependimento? Será que não está faltando, por exemplo, liberar um perdão? Será que não está faltando um quebrantamento de coração para que a gente, sabe, tenha essa vida plena? Será que não está faltando a gente ser obediente de verdade ao Senhor? Escute, eu não tenho as respostas, não tenho pretensão de ter resposta. Quem tem todas as respostas é o Senhor. E nós, em Deus, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, a gente vai sempre ter uma resposta para Ele. E infelizmente, a resposta desse homem aqui para Jesus foi sim ou não? Foi não. Ele se abateu e ele se afastou. Mas a resposta dele poderia ter sido sim. Ele poderia ter vendido tudo. Ele poderia ter obedecido o Senhor. E nós teríamos visto um outro desfecho dessa história aqui. Isso mostra o grande poder que nós temos na nossa vida e a grande responsabilidade que a gente tem de tomar as decisões, de obedecer. Eu quase não dormi direito de ontem para hoje,
justamente assim, pedindo: Senhor, o que é que está faltando? Porque foi que Jesus disse que eu ia ter uma vida o quê? Vida plena. Vida em abundância. Eu falei isso de manhã. Olha, é normal que de vez em quando a gente fique doente? Hein, gente? Sim ou não? O que é normal? O que não é normal é que eu só viva doente. É normal que de vez em quando a gente passe uns apertos financeiros? Sim ou não? Quem está com dívida aí? Eita glória. O missionário Neto fica brincando: pastor, bora dever, pastor. Bora dever. Né? Mas o que não é normal é você só viver com a corda no pescoço, não sobra R$1, você não tem tempo de comprar, não sobra para você comprar um picolé. Cadê? Quem está me entendendo? Quem está entendendo o que Deus está falando aqui para nós? A proposta é que possamos abrir o nosso coração e crer: Deus, Jesus tem vida abundante para mim. Eu quero, pronto. Senhor, então sonde aí meu coração. Veja se tem alguma coisa que está lhe agredindo e lhe ofendendo. E me mostra. E Ele mostra. Com todo amor. Mas Ele mostra. E quando Ele mostrar, que eu tenha a humildade e a capacidade de obedecer. Existem muitos milagres e bênçãos que estão retidos na vida de muita gente em Gardênia, porque Deus ainda não derramou, porque ainda está faltando alguma coisa a fazer. De repente, está faltando só você aceitar Jesus. Só isso. Aceitar Jesus. De repente, nem isso você fez ainda. Se batizar. De repente, só está faltando isso. Ter um compromisso real, não com a obra de Deus, mas com o Senhor da obra. De repente, só está faltando uma coisa. E eu repito, eu não tenho como dizer isso para você, mas o Senhor Jesus tem. E se você chegou aqui nessa noite com o seu coração sensível à palavra de Deus, como eu estou procurando deixar o meu, porque eu peço a Deus: Senhor, me ajude a ser um filho melhor, me ajude a ser um pai melhor, um esposo, um servo. Se tiver faltando alguma coisa, Senhor, me mostre, e que tenha a humildade de reconhecer e cuidar dessa área da minha vida. Porque eu quero ter essa abundância, sim. Eu não quero, eu falei isso, estou sempre falando aqui. Irmãos, eu não quero nem mais, nem menos. Eu só quero o que Deus tem para mim. Porque o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, é infinitamente bom e melhor do que aquilo que você imagina, o que você espera. Ele tem vida abundante. E se não está na vida abundante, pode ser que esteja faltando alguma coisa. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Glória.